Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado, de segunda-feira, dia 16 de outubro de 2017, um dia de oscilações contidas para a maior parte das bolsas. Ainda assim, os índices acionários de Nova York renovaram suas máximas históricas de fechamento e, portanto, continuam mostrando um ímpeto do mercado acionário por lá, apesar de uma possibilidade cada vez maior de elevação da taxa de juros no final desse ano nos Estados Unidos. Durante o fim de semana, Janet Yellen, presidente do Fed, falou que, apesar da inflação não ter dado sinal de avanço, inevitavelmente, uma hora ou outra, isso vai acontecer. Aqui no Brasil, as incertezas, principalmente no fronte político, limitaram oscilações mais fortes, ainda que o volume financeiro tenha sido muito forte por conta do vencimento de opções sobre ações hoje. Vamos direto aqui para a tela, vamos entender o movimento. Então, começando pela Ásia, como de praxe, hoje o Nikkei japonês fechou numa alta de 0,47, enquanto que o Hang Seng lá em Hong Kong avançou 0,76. Índice na China teve uma queda de 0,36%. Na Europa, o FTSE inglês caiu 0,11, enquanto que o CAC francês subiu 0,21 e o DAX alemão praticamente estável, 0,09% de alta. Nos Estados Unidos, como eu comentei, os índices renovaram suas máximas históricas de fechamento, Dow Jones subindo 0,37, S&P subindo 0,18 e Nasdaq subindo 0,28%. Aqui o Ibovespa com uma oscilação contida negativa, 0,13% de queda, aos 76.892 pontos, e meio giro financeiro elevado, de 11,3 bilhões de reais. No entanto, desse giro, a gente tem que excluir 5,4 bilhões de reais aproximadamente, que refere-se ao vencimento de opções. Desses 5,4 bilhões, 4,4 aproximadamente são de opções de compra e os 990 milhões restantes são de opções de venda. Naturalmente, a elevação do giro financeiro traz mais volatilidade para o mercado e é exatamente isso que eu quero mostrar com vocês no slide a seguir. Reparem que o Ibovespa abriu em alta hoje, mas ao longo do dia foi perdendo o ímpeto, foi para o campo negativo por volta do meio-dia e essa última hora do pregão ele ficou praticamente estável, todos os momentos rondando o 0 a 0. Quando a gente olha para a variação das ações, hoje tivemos sim também algumas valorizações mais expressivas, foi o caso das ações da Fibria, subindo 4,5%, assim como outras empresas do setor de papel e celulose. As unidades da Klabin subindo mais 2,6% e Suzano subindo 2,5%. Assim como nós, o mercado como um todo enxerga o momento positivo para o segmento de papel e celulose, além de uma alta do dólar aqui no Brasil, existe a possibilidade de um melhor equilíbrio entre oferta e demanda global. Isso tem estimulado bastante o desempenho dessas empresas. No caso da Fibria, ainda existe a questão do projeto Horizonte 2, que pode expandir a capacidade da empresa, ao mesmo tempo em que vai reduzir a sua alavancagem. Entre elas estão as units do Santander subindo 4%, com mudanças de recomendação hoje no mercado, e Natura subindo 3,4%. Na direção contrária, nós continuamos vendo o segmento de varejo sofrendo por conta da notícia da Amazon. Na última sexta-feira houve uma notícia de que a Amazon vai intensificar a sua operação no varejo brasileiro e empresas intrinsecamente ligadas a esse segmento acabam tendo um desempenho mais fraco. Na sexta-feira, os destaques que era foram B2W, Via Varejo. Hoje, as ações da Lojas Americanas figuraram entre as maiores quedas, com queda de 3,2%. BRF também cai 3,1%, Taesa caindo 2,5%. De fato, a controladora da Taesa, a CEMIG, também teve queda em suas ações hoje. Existe uma preocupação relacionada ao processo de desalavancagem da CEMIG, na qual ela poderia vender alguns ativos, a Taesa aqui inclusa, e isso tem trazido volatilidade nas últimas sessões para esses papéis, tanto CEMIG quanto Taesa. A Taesa, inclusive, pela primeira vez em outubro, baixou do patamar dos R$ 22 hoje. Ainda entre as quedas, Embraer caindo 2,5% e Qualicorp caindo 1,9%. Como pano de fundo para os negócios, nós tivemos uma agenda econômica mais vaziada, como é de praxe, todas as segundas-feiras, fazendo com que os investidores realmente acompanhassem a cena política, mas ainda assim, entre os indicadores, tivemos a leitura de uma pesquisa Focus bastante positiva. Eu trago para vocês aqui os principais números, acompanhem aqui comigo. A projeção de IPCA teve um leve aumento nessa semana, de 2,98% na semana passada para 3% em 2017. No ano que vem permaneceu inalterada, 4,02%. Selic permaneceu em 7% em ambos os anos e PIB cresceu novamente,
de 0,7% na semana passada para 0,72% em 2017 e de 2,38% para 2,43% no próximo ano. E o que é positivo aqui nesses números? É importante a gente entender que apesar de um cenário melhor para o crescimento econômico, reparem que esse ano cresce mais e o próximo ano também cresce mais, o mercado ainda não continua entendendo que esse crescimento será inflacionário. Isso por conta das projeções de inflação que continuam em patamares bastante controlados. Isso permite que a taxa Selic continue em patamares baixos por mais tempo, o que é bastante benéfico, principalmente para o mercado acionário e algumas classes de ativos peculiares. Indo agora para a agenda de amanhã, aqui no Brasil a agenda é totalmente esvaziada em termos de indicadores econômicos, ainda assim em Brasília teremos a comissão da CCJ e isso deve atrair volatilidade para o mercado, merece acompanhamento dos investidores e portanto ficará no radar. Lá no exterior, o destaque fica por conta dos Estados Unidos, com a produção industrial de setembro e o índice de mercado habitacional de outubro. Já na zona do euro, teremos o IPC, o índice de preço ao consumidor, referente ao mês de outubro, e a pesquisa ZIL de expectativas também referentes ao mês de outubro. Então, de uma forma geral, esse era o conteúdo de hoje. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente noite e até amanhã.